Olá, bom dia, todos bem? Está começando mais um programa Pericano no Deserto. E desposar do caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinando com uma perfeita tolerância e compreensão, que constituem o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. Lembra muito, né, quando um time, numa decisão de campeonato, e ele não é vitorioso, ele vai direto às câmeras e, né, pede desculpa aos seus torcedores, se redimindo do erro e prometendo uma melhora para a próxima partida ou para a próxima temporada. Então, devemos pensar desta forma, que não se consegue avançar andando para trás, e nem subir as escadas indo degraus abaixo. E não vencemos sempre na vida. E mesmo quando saímos derrotados, podemos nos levantar e começar de novo de uma outra forma. Pega essa analogia e transforma isso no seu dia a dia. Está aí um trabalho prático maravilhoso para você fazer com que sua mente comece a ter um pensamento positivo diante das adversidades. E é melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimista de plantão ou de carteirinha. As dificuldades, as experiências e as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que podemos fazer é a diferença, é a forma como reagimos diante das adversidades e como a superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, nem ficar procurando culpados pelas nossas derrotas e nossas quedas. Assumimos nossa responsabilidade, sem pretextos e sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve nos impedir de ir em frente. Devemos ter entusiasmo e pensamento positivo. Vale lembrar que existe uma lei, que é a lei da polaridade. Ela magnetiza. Então, os opostos se atraem, realmente. Aquilo que você pensa muito positivo, você vai atrair o negativo. Mas você tem que estar sempre em guarda com um pensamento positivo, de que vai superar aquilo que está sendo magnetizado. É como se você pegasse o ímã, deixasse ele a uma distância e os alfinetes a uma outra distância.
o campo magnético daquele negativo, daqueles alfinetes, não alcançando o campo magnético do magnetismo, do ímã. E aí você tem, né, a noção de que você, a uma certa distância, você pode sim trabalhar aquela parte negativa e transformá-la ela em positiva, que você pode magnetizar depois aquele ímã, aquele alfinete, que você vai pegar aquele alfinete e vai colocar ele próximo de um outro, ele vai grudar. Então é isso. É transmutando sua forma de pensamento, sua forma de pensar em positiva e sempre, né, se prevalecer de que mesmo numa situação de dificuldade, de queda, você tem como sair, né, e buscar, né, o aperfeiçoamento daquilo que você errou e transformar isso numa capacidade de superação. É isso. E vamos começar então o nosso trabalho. Não é a cabeça que devemos abrir para avançarmos no caminho da verdade, mas o coração. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, que o ressuscitou dos mortos. Aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Olá, e como estamos hoje, né, numa quarta-feira, dia 22 de março de 2023, agora, se eu não me engano, 9 horas e 57 minutos, isso numa intuição, né? Não olhei em relógio nenhum, depois você confirma aí no seu relógio. Está começando mais um programa Pelicano no Deserto, e esta é a nossa classe, e é suficiente dizer que eu sou um aluno como você, e o mestre da nossa classe, aqui no plano terreno, é ele, que quer que eu apresente uma lição de casa para os colegas da nossa classe. E o episódio de hoje é sobre a sua habitação mental. Como nossa casa, né, na analogia, a nossa mente também está repleta de coisas, vamos dizer assim, entulhadas. As pessoas geralmente sabem, né, como deixar a casa limpa, porém não são muitas as que sabem limpar a sua residência mental. E aqui esse programa Pelicano Deserto é para disponibilizar, né, não eu como mestre de ninguém, longe disso, nem sou professor, ensino aquilo que a lição que foi dada, estudada e passada adiante, e cada um faça a sua parte, né, de melhoria, de pesquisa e de aperfeiçoamento. A mente é uma casa de numerosos cômodos, pegando essa analogia, repleta de móveis e utensílios, crianças, memórias, imagens e etc. Alguns deles são úteis e aproveitáveis, porém, outros são velhos, empoeirados e inúteis. E se fossem retirados e substituídos por coisas mais belas, tornariam a casa mental mais atrativa e agradável. Grande parte do seu equipamento mental é antiquado, transmitido de pai para filho, e não faz mais do que ocupar cômodos úteis que poderiam ser empregados para coisas mais modernas e de naturezas que agradariam a vista e a alma.
e seriam para você uma bênção e uma felicidade, em vez de uma limitação que o comprime nos modelos empoeirados do passado. Aqui vale lembrar que a gente tem muita repetição, né, na nossa mente, ela tem um loop, e a maioria dos loops está presa sempre a alguma coisa do passado. E geralmente é algo que marca você. Lembra muito o desenho Divertidamente. Eu gosto de desenho pra caramba, eu assisto tudo. Então, lá no desenho Divertidamente, você tem lá, né, a alegria, que é muito legal, ela é show de bola. Você tem aquele que é nervosinho. Você tem a tristeza, que é nossa, né? Modéstia à parte, ela no início ela é aquela coisa todinha que transforma todas aquelas memórias que eram para ser repetidas durante o dia e tal, e algumas são arquivadas porque são memórias, né, valiosas, e outras são inúteis. Ela não poderia tocar numa, poder, né, modificar aquela qualidade da personalidade da criança. E aí tem outros personagens, né, que eu não vou citar muito, senão a gente acaba fugindo do foco. Enfim, o desenho Divertidamente, ele tem lá, né, depois quando eles vão lá para essa cidade, que as cidades começam a ser destruídas da personalidade da criança, eles vão lá para aquele universo onde estão todas as memórias. E as memórias, elas são descartadas e jogadas fora. Aí tem aquele brinquedo dela que ela adorava, que é o carrinho. Meu amigo vai dançar, e a musiquinha, que é uma memória que é preservada na mente dela, que não poderia nunca se apagar. E a musiquinha, né, ficou gravada. E a música, ela é notável que a música, ela traz realmente uma coisa que magnetiza e prende você e te liberta, né, de muitas coisas. E esse desenho, ele tem uma estrutura para poder fazer a limpeza mental, que vale a pena você que está aí com seus 60, 70 anos, você que tem 7, 8 anos, você que tem 20, você que tem, enfim, todos que têm aí uma oportunidade de qualquer idade para assistir, assista e vai perceber que é dessa forma. Um desenho simples. O asseio de sua habitação mental não será tão fácil quanto o de sua residência exterior. Porém, é infinitamente mais proveitoso e, feito uma vez, não será preciso repetir, a não ser que você seja descuidado e novamente deixe os trastes se acumularem em suas repartições mentais. Isso aí acontece muito da seguinte forma: quando você se liberta, por exemplo, de um determinado vício, né, que você tem, que sua mente repete muitas vezes, o cigarro, por exemplo, e aí você deixou aquele vício e tal, aí depois de, sei lá, 10 anos, você reativa aquele vício por uma besteira, né, de repente numa distração, né, num descuido, você volta a pegar o veneno do cigarro na mão e colocar na boca e jogar tudo no pulmão. Então, esse descuido é acúmulo novamente de coisas que fizeram você lá atrás, no início, ter essa vontade de fumar. Então, para isso vale para todos os tipos de mau hábitos, porque você só substitui um mau hábito com um bom hábito. E aí você retorna a essas situações, né, nas suas repartições mentais. Você poderá dispor de todos os objetos velhos e imprestáveis da sua habitação mental e substituí-los por objetos novos e belos que embelezarão o seu lar mental e agradarão os outros, dando-lhes satisfação e alegria. Nos planos superiores, as almas se reúnem por algum tempo para orar. Isso a gente tem até um trabalho muito legal que é sobre a Catedral da Alma, né? Que a gente estuda isso,
E está lá a catedral e onde se reúne todas as almas para orar. Isso num plano superior. E existem outros planos onde tem mestres superiores lá nos orientando aqui embaixo. Mas se você se descuida para a sua oração, para a sua meditação, para seu trabalho prático nisso, automaticamente você está se descuidando e se distanciando disso. Então é assim, é dessa forma. A personalidade, a alma e o caráter, eles vão se aprimorando de acordo com o trabalho que você faz prático, repetitivo, que é o que? O embelezamento da sua mente. Logo o templo fica iluminado e essa iluminação aumenta, irradia, seu esplendor abençoando os que rezam. E é assim a oração, o poder da oração, o poder da prece, o poder da meditação. Essa luz é a luz de alguma grande alma que desce dos céus mais elevados para abençoar os que estão em planos inferiores e assim enviar um batismo de amor e poder para aqueles que trabalham para o bem da humanidade. Existe uma regra muito boa com relação a quando nós estamos dormindo, né? Aqueles que ouvem, que estão assistindo aí esse trabalho que eu faço no Pericano Deserto, vão entender. E quando você está em sono, o seu subconsciente, né, não está em repouso, ele está trabalhando, e a sua consciência ela está livre. Mas se você está, né, de acordo com as suas práticas de harmonização, meditação e prece, essa alma superior ela consegue se conectar por causa dessa nossa harmonização, desse nosso trabalho de preces e orações, dela conseguir chegar mais perto aqui do plano terrestre, porque o plano material, como todos sabem, ele é uma estrutura de moradia dos espíritos aprisionados prevaricadores. Então, são os espíritos que se rebelaram com Deus. E as almas superiores, mais poderosas, elas estão lá, no Ein Sof, como a gente utiliza a Cabala, né? O Ein Sof está lá e tal, aquela coisa, desce quieta e tal, somente através daqueles seres que estão aqui no plano terreno, né? Trabalhando com oração e prece, que elas conseguem alcançar. E aí sim trazer o amor, né, divino, o amor poderoso de Deus, e aquelas almas que estão ali, né, em sofrimento, mas em oração, em prece, serem abençoadas. É isso. É uma conexão, é o magnetismo, né? O magnetismo, isso na lei da polaridade. O magnetismo positivo alcançando o alfinete negativo e trabalhando ele. Esta é uma boa ilustração do que se pode fazer com a sua habitação mental. Você poderá saturá-la de amor e bondade e boa vontade e dar-lhe caráter místico, de maneira que a sua irradiação abençoará a todos sem exceção. Para fazer a limpeza da sua habitação mental, você poderá empregar alguma negação, porém será melhor se fizer somente a afirmação daquilo que deva substituir as crenças, opiniões e pensamentos prejudiciais. E aquela coisa, né? Você substituindo um mau hábito por um bom hábito. Afirme as suas qualidades divinas e perfeitas. A afirmação é uma coisa muito poderosa. Quando você tem, por exemplo, eu tenho minha afirmação poderosa, fonte eterna de tudo que existe. Isso é uma afirmação poderosa. E você utiliza a sua afirmação, afirme que são suas, pois estão em estado de potência em sua alma, visualize-as como se estivesse se manifestando. A princípio, você pode não ter muito progresso, mas com o tempo os resultados aparecerão. E a afirmação é como a sementeira. Sementeira, você sabe, né? Eu tenho uma sementeira aqui, já fui ali agora, dei uma sucada, já botei umas sementezinhas de couve para me poder plantar. Esse horário é o horário certo, a lua é nova, né? Que não faz a semente nascer imediatamente. Ela não nasce da hora para outra. Você colocou, bum, vai sair. Não vai.
Mas, no devido tempo, a planta aflora na terra, cresce e produz deliciosos frutos. É o tempo. Ninguém chupa, ninguém vai consumir aquela manga, né? Você tem um hábito, né? Gosta dessa fruta e foi lá e consumiu ela. Tá deliciosa e tal. Você pegou o caroço e plantou e você quer de imediatamente, novamente, desfrutar dessa fruta? Não, você tem que aguardar. Você tem que aguardar ela crescer e tal. E aí tem um tempo. Isso que é fundamental, você ter essa paciência, essa paz de aguardar o seu momento. A afirmação é acumulativa, em seus efeitos sendo necessária em todo o trabalho espiritual. A afirmação é fundamental, é o poder da palavra. Já é dito isso. E quando você afirma uma afirmação poderosa que você trabalha ela, é o efeito. O poder mental ele é magnético. Então você afirma e aí aquilo que você positivo, aquilo que vem, né, que tudo é polaridade, né? Vem negativo, você afirma ela mentalmente e ela vai se dissipar. Muitas vezes despertará poderes espirituais que estarão firmes e fortes durante a vida toda. E realmente é uma força poderosíssima quando você tem uma afirmação. Visualize o que você afirma, sempre. Visualize de uma forma poderosa, como uma mandala, como um, um símbolo que você queira, e aí você vai ter ali a sua afirmação. Veja o poder divino fluindo através de você, rodeando e irradiando de você, formando novamente de acordo com a imagem perfeita da vida íntima da sua alma. Conscientize-se de que o Espírito é tudo, que Deus está presente e que nada mais há além dele. Se você se convencesse do poder de criar que possui, não gastaria tanto tempo útil e tanta energia na execução de supostos deveres que não são produtivos nem necessários. Principalmente as nossas mulheres, que elas se desgastam na conservação de suas casas, às vezes imensas, cheias de cômodo, causando-lhe ali trabalho excessivo, e quando, se estas fossem menores, né, e com menos mobília, para que se tanto se remexa, se faça, né, a limpeza, serviriam da mesma forma. Uma casa bem arrumada, bem limpa, sendo ela grande ou pequena, sendo imensa, você sempre tem ali a energia, né, quando você entra no ambiente, você percebe. As preocupações prejudiciais e exaustivas poderiam ser evitadas e grande parte do tempo, economizando, seria aplicado ao aperfeiçoamento pessoal. Você deve procurar, de preferência, as coisas que produzem o desenvolvimento da alma, o bem-estar e a felicidade dos que o rodeiam, porque nisso está o melhor caminho para o seu progresso e felicidade real. Este é o recado de hoje do Pericano no Deserto sobre a questão da limpeza da mente. Vale aí essa dica do desenho, né? Divertidamente, que ela limpa a mente, e você ter esse trabalho, né, com paciência, porque não é de uma hora para outra, você vai renovar, né, se libertando, modificando, transmutando os maus hábitos e bons hábitos, e trazer aí para você uma felicidade real, uma plenitude. Embora a gente esteja em contato direto com o mundo exterior e sabendo dessa lei, né, que tudo tem a sua lei, a lei da polaridade, você praticamente você diminui uma quantidade excessiva de desgostos e revoltas. Vale lembrar essa dica também aí de quando, né,
o time ele está bem organizado, chegou lá na final, mas não venceu, e ele tem à sua disposição né, de trazer novamente para ele uma oportunidade de conquista. E isso é muito importante. Ele vai se renovar com o pensamento sobre aqueles erros que ele teve, né, de não ter conseguido aquela vitória. E assim na vida. Eu vou encerrar com essa poderosa afirmação, né, da fonte eterna, que é muito positivo para mim, principalmente. Essa fonte eterna de tudo que existe. Preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser uno contigo. Dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de tua paz. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Eu vou encerrar esse programa, mas eu vou fazer uma apresentação da planilha com respeito às influências das marés e tentar ali fazer uma observaçãozinha muito simples, muito rápida, para deixar aí nos stories, para poder o pessoal, né, já ir treinando. Não vou trabalhar com as letras hebraicas, nem com as sefirot, somente só para mostrar ali que nos períodos diários dá para poder você manter aí uma busca tranquila para uma plenitude. Muito obrigado a todos, um ótimo dia.